Boa noite na paz do Senhor Jesus, graça e paz. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Estamos começando agora o Conectados com a Palavra e vamos viver e desfrutar nessa aventura da Palavra de Deus alicerçada nela sobre esta nova série, O Cristão Frutífero. Deus te chamou para frutificar em toda boa obra. Deus quer que você frutifique em tudo. Há um potencial dentro de você para que você possa produzir frutos. Você está ligado na videira verdadeira, na instituição que é a igreja. Você é a eclésia de Deus. Você foi chamado para fora de um sistema para viver agora o governo de Deus. E quando Deus governa você, você está plantado na videira verdadeira, com isso você vai se tornar frutífero. Agora tem que permanecer, porque algumas pessoas não permanecem, por isso são cortadas, porque não frutificam, não dão frutos. E nós precisamos frutificar. E há uma maneira de sermos frutíferos através dos ensinamentos e das orientações de Jesus. E é isso que nós vamos fazer no decorrer dessas semanas que estaremos estudando sobre o cristão frutífero. Em muitas áreas da nossa vida, nós podemos glorificar a Deus com a frutificação e o Espírito Santo nos ajuda para que assim possamos fazer. Eu quero orar com você para que Deus te abençoe na ministração de hoje e que a palavra que vai ser ministrada alcance o seu coração, a sua mente e o seu entendimento e possa mudar a sua realidade, possa mudar a sua história e mudar o seu destino. E aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você leve o perfume de Cristo frutificando em toda boa obra. Eu vou orar com você e por você. Querido Deus, nós estamos iniciando ou conectados com a palavra e, Senhor, durante a semana, quando esse programa vem, Senhor Deus, ao ar, vem com um propósito de que venhamos ser, de fato e verdade, cristãos frutíferos e que assim seja sobre a vida de todos aqueles que se conectam, não apenas hoje, mas também nos outros dias desta programação. Que o Espírito Santo possa falar, usando a minha vida, sobre a vida desta pessoa que está conectada. Venha através da Tua palavra, Senhor Deus, gerar fé no coração desse irmão, gerar fé no coração dessa irmã, para que ela possa potencializar, Senhor Deus, tudo aquilo que é projetado pelo Senhor, pelo fato de ela estar plantada, enraizada como um ramo na videira verdadeira, para que ela possa ser limpa ou limpo pela Tua palavra, a fim de que frutifique mais e mais, Senhor. Fica conosco. Guarda-nos, Senhor, aonde quer que esteja esse meu irmão internauta acompanhando esta programação, guarda ele, proteja-o, Senhor, bem como a todos os seus familiares. Nós oramos crendo no nome de Jesus. Conto com você nessa série O Cristão Frutífero. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Haverá um rei.
mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. E que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus. Bem-vindos ao leão. e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus. Bem-vindos ao leão. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abra o céu, o teu reino vem, nossa fé está no nosso
Vamos à palavra do Senhor nessa noite? Nós estamos na série O Cristão Frutífero e hoje é o 6º episódio. O cristão frutífero é um convidado. Eu acho interessante quando João está escrevendo o livro de Apocalipse e ele tem uma revelação a respeito da batalha contra a besta. E na batalha contra a besta, ele vai falar de cristãos alinhados, cristãos que vão estar envolvidos nessa batalha juntamente com Jesus. E ele dá características desses cristãos que, na verdade, são características que mostram um cristão frutífero, que desde o momento que tivemos o encontro com o Senhor Jesus e passamos a servi-lo e vivemos uma vida santa, sempre buscando crescer no conhecimento da graça, automaticamente essas características farão parte da nossa vida de alguma maneira, e eu quero ler com você nesse momento. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 17, o versículo 14. Diz assim: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Eu quero repetir a parte B. E vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e fiéis. Eu não vou entrar no texto, nem quero fazer nenhum tipo de abordagem escatológica. Apenas quero trazer como característica, dentro da nossa série O Cristão Frutífero, sobre estas definições que vão estar impregmentadas, enraizadas, alicerçadas e fundamentadas na vida de todo cristão que é chamado para frutificar, que está ligado na videira. Eu quero falar sobre essas características que devem estar presentes na vida de todos nós, para que nós possamos viver uma vida frutífera. Somos chamados, escolhidos e fiéis. Dentro da série que estou ministrando, hoje eu vou falar um pouquinho sobre chamados. Na próxima eu vou falar sobre escolhidos e posteriormente sobre pessoas fiéis. O privilégio que Deus nos dá é um privilégio de recebermos o convite, a dádiva da graça, que Ele lança para todos os homens. E através do livre-arbítrio, em uma decisão de segui-lo e de ser convencido pela pessoa do Espírito Santo, nós atendemos e vamos atentar para o chamado ou o convite que Ele nos faz. Nós somos convidados. Eu gosto muito do texto do apóstolo Pedro, na primeira epístola, do capítulo 5, no versículo 10, quando Pedro ele fala exatamente que eu e você fomos chamados para a sua eterna glória. E quando eu e você somos chamados para a sua eterna glória, nós, quando aceitamos esse convite, vai estar implicando na minha vida e na sua vida de vivermos como súditos do reino e desfrutando dos benefícios do reino dos céus. Olha o que Pedro diz na sua primeira epístola: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Que privilégio! Somos chamados para a sua eterna glória. Apocalipse está falando de pessoas que estarão ao lado de Jesus para a peleja contra a besta, que caracterizam uma vida frutífera, porque foram chamados, assim como eu e você temos que entender que, se estamos ligados na videira, é porque também nós fomos chamados. Ser chamado vem do contexto do grego kletos, que é convidado, porque ele nos convida a participar dos seus benefícios do reino e também de vivermos as suas obrigações como súditos do reino. Kletos, quando somos convidados, vem também de uma raiz chamada no grego de kaleor. E kaleor, nesse convite que o Senhor nos faz, Ele faz de duas formas. Primeiro, Ele nos chama em alta voz. E segundo, Ele nos chama pelo nome.
Então, quando ele nos convidou, ele fez soar a sua voz, seja de uma forma interna, alta voz dentro de nós, ou através de um orador, através de alguém que estava exercendo a palavra do reino, que de alguma maneira foi uma palavra como a voz de muitas águas, em alta voz, que falou mais alto do que qualquer situação da nossa vida, nos convidando para atentar para esse chamado. E interessante também que ele nos chamou pelo nome, ele conhece seu nome, ele sabe quem você é. O cristão, para ser frutífero, tem que atender o chamado de alta voz, quando a voz de Deus fala muito mais alto. O próprio Apocalipse diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, que é maior do que qualquer outra voz, e o chamado pelo nome. Pedro, ele vai dizer que nós vamos passar por situações adversas, porque quando somos chamados à sua eterna glória para viver uma vida frutífera, ele vai dizer que nós vamos sofrer um pouco as lutas, as dificuldades, as adversidades da terra, porque uma pessoa chamada, ela vive parte do céu na terra, mas ela sabe que os dias são maus e as lutas são contínuas na vida dela, por isso nós somos confrontados todos os dias. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Mas nós não estaremos sozinhos, porque no chamado que Deus nos dá para sermos cristãos frutíferos, Pedro vai dizer que ele mesmo, ele vai trabalhar em nós de uma forma artesanal. Ele vai trabalhar criando pilares na minha vida e na sua vida para que eu possa corresponder ao chamado de Deus na minha vida para cumprir o seu propósito eterno. Pedro vai dizer que ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e vai fundamentar. São 4 alicerces que o Senhor vai fazer através da obra do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos produzir muitos frutos, como chamados e convidados a viver as dádivas do reino e seus benefícios. A palavra aperfeiçoar vem do grego katartisso, que fala-nos de maturidade, algo completo, mas também dá-nos a entender que é algo que repara-se ou emenda algo que estava quebrado ou rachado. O que Paulo está usando esta palavra katartisso para dizer que Deus vai trabalhar na nossa vida de uma forma artesanal para reparar situações na nossa vida que precisam ser tratadas, porque é como um vaso, naquele texto de Jeremias, capítulo 18, que fala-nos que somos como vasos na mão do oleiro, que o vaso se quebrou, e muitas das vezes, quando somos quebrados, é uma oportunidade para Deus trabalhar de novo na nossa vida, e o katartisso é exatamente ele trabalhar para reparar áreas da nossa vida, para que nós sejamos aperfeiçoados, completos ou maduros. A segunda palavra grega que Paulo vai usar é sterizo, que fala-nos de firmar, isto é, tornar estável, colocar firme. Além de ele reparar a nossa vida como chamados, ele vai também agora nos tornar estáveis, nos tornar, colocar-nos firmes. A terceira palavra que Pedro usa agora, a terceira palavra é steno. Steno significa fortificar, isso é, tornar forte, dar vigor às suas emoções, à sua vida espiritual. Então, ele aperfeiçoa, ele firma, torna a pessoa estável, vai fortificar ela, criando vigor emocional, espiritual, a fim de fundamentar, que vem do grego que Pedro vai usar de temelion. E temelion, isso é, estabelecer de uma forma firme, que seja inalterável. Inalterável a quem? A obra do oleiro na nossa vida, que fomos convidados para ser o que Deus quer que venhamos fazer como cristãos frutíferos. Tudo isso ele faz na minha vida e na sua vida, para que nós possamos cumprir o propósito eterno. Porque Deus nos convida, Deus nos chama para viver o seu propósito eterno aqui na terra. Um dia estaremos com Ele.
Mas até que isto aconteça, ele vai aperfeiçoando, ele vai firmando, ele vai fortificando, ele vai fundamentando a vida do chamado para que ele possa o quê? Cumprir o propósito eterno. E qual é o propósito eterno? Romanos capítulo 8, versículo 28 e o versículo 29. O apóstolo Paulo vai falar a respeito do propósito eterno de Deus. No versículo 28 ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o propósito eterno, para que aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O apóstolo Paulo ele está usando a mesma palavra de chamados, que é kletos, que o apóstolo Pedro usa em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, para dizer que nós somos por Deus, que é o Deus de toda graça, ele nos chamou através de Cristo, através da obra de Cristo, através da graça que Cristo veio nos trazer. O apóstolo Paulo usa essa mesma palavra, esta palavra kletos, para colocar que eu e você fomos chamados, convidados para quê? Para vivermos segundo o seu propósito, não é o meu propósito, é o propósito de Deus, o propósito eterno dele. E vivermos o propósito eterno é corresponder o chamado e o convite de Deus. Nesse texto, nós aprendemos que o propósito de Deus, dentre muitas situações que nós podemos colocar no contexto bíblico, existem 3 coisas interessantes que, no versículo 29 de Romanos, capítulo 8, nós aprendemos. Nesse texto nós vamos aprender que Deus, ele nos chamou para vivermos em unidade dentro do propósito eterno. Deus nos chamou para vivermos em família dentro do propósito eterno. E Deus nos chamou para vivermos semelhantes a Jesus dentro do propósito eterno. São 3 características que fomos convidados e chamados para viver o reino de Deus aqui na terra. Viver como kletos, isto é, convidados e aceitando este convite, correspondendo ao chamado de Deus, esse chamado em alta voz, esse chamado que nos chama pelo nome. Ele te chamou pelo nome, ele sabe quem você é, ele sabe aonde você está e ele te convida e ele faz convites para que nós possamos corresponder ao propósito eterno dele. E o propósito eterno dele, dentro de Romanos capítulo 8, o versículo 29, é que Deus quer que venhamos viver esse propósito como uma família. Por que uma família? Preste atenção, voltando ao versículo de número 29, você vai ver a palavra irmãos. Lá no finalzinho do versículo 29, irmãos. Isso significa que Deus quer uma família. E família fala de unidade. Irmãos, somos chamados para viver a unidade. Jesus, quando ele estava na sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, o versículo 23, ele orando ao Pai na sua oração sacerdotal, ele ora pelos discípulos, ele ora pelas nossas vidas, e na sua frase de oração ele vai dizer: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Assim Jesus está falando, assim Jesus está orando. Orando para quê? Pela unidade, porque é o propósito eterno que nós venhamos viver esta família. Nós somos uma família, não somos várias igrejas, nós somos uma igreja. Não existe vários corpos de Jesus, existe o corpo de Jesus, existe a igreja de Jesus, existe a família de Jesus, ainda que possa existir várias denominações, mas o organismo vivo é apenas um. Organização são várias, mas organismo apenas um. E Jesus, ele vai dizer que ele quer uma família, porque ele fala de irmãos e uma família unida. Cumprir o propósito eterno de Deus, corresponder ao chamado, é viver esta unidade. Aí eu posso ser frutífero. Segundo, ele vai falar agora de qualidade. Por que de qualidade? Porque ele vai nos dar um padrão
de como devemos ser, correspondendo ao chamado, ao convite de Deus na nossa vida. Você percebe lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, que Paulo vai destacar dizendo, conformes a imagem do seu Filho. Este é o padrão. O Senhor nos chamou e nos deu um predestino, um propósito eterno para que nós vivêssemos uma vida de qualidade. E essa qualidade ela tem que ser pautada no fundamento, no alicerce, onde nós vamos fazer com que a nossa vida cresça como parâmetro nele. Em quem? Em Cristo. Então, Paulo está dizendo que eu sou convidado, eu fui chamado para viver segundo o propósito eterno de Deus, viver como uma família, falando de unidade, e agora semelhante a Jesus, qualidade. Sou convidado por Deus para viver a qualidade de me tornar parecido com Jesus. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Nós devemos andar como Jesus andou. Nós devemos viver como Jesus nos ensinou. Nós precisamos amar como Ele amou, nós precisamos perdoar como Ele perdoou, corresponder esse chamado do Senhor para vivermos como súditos do reino. A primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 6, vai dizer, quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como Ele andou. Vou repetir para você. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. João está dizendo que nós devemos andar como Cristo andou, ter uma vida como Cristo nos ensinou, tendo o parâmetro, o fundamento. Ele é a nossa forma que devemos nos encaixar nele para construir a nossa vida. Somos chamados para isso, para o reino de Deus. Voltando na palavra de Pedro, a sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 10, é isso que Pedro está dizendo. E o Deus de toda graça, que em Cristo o chamou à eterna glória. O chamou à eterna glória. Esse chamado à eterna glória é um chamado que começa aqui na terra. E nós começamos a ser trabalhados de uma forma artesanal, através do aperfeiçoar, do firmar, do fortificar e do fundamentar dele na nossa vida. Esse é o convite que ele nos faz para vivermos a unidade, irmãos, uma família, para vivermos a qualidade, o padrão de sermos semelhantes a Jesus e, por fim, para vivermos a quantidade. Porque você vai ver que Paulo ele vai dizer que o chamado eterno de Deus vai falar de irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 29, vai falar que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29, a partezinha B. Entre muitos irmãos, isso é quantidade. O Senhor quer alcançar as vidas. Olha aí, está na tela para você. A parte finalzinha diz, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos, o Senhor deseja a quantidade, que muitas pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho do Reino. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do Senhor. Ele amou pessoas, ele mostrou isso no texto áureo do Novo Testamento, do Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, você conhece de cor e salteado. Vai dizer, porque Deus amou o mundo, Deus amou pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu corresponder ao chamado de Deus, eu vou viver uma vida de unidade, eu vou viver uma vida de família, eu vou viver uma vida de qualidade, eu vou viver uma vida semelhante a Jesus, mas eu vou viver uma vida produtiva, que vai gerar quantidade, porque entre muitos irmãos a obra vai acontecer na minha vida, para operar através da minha vida. Eu serei alguém convidado para ser aquele que vai desfrutar dos benefícios do reino, mas que também vai estar correspondendo à comissão do reino de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, de alcançar vidas e ter uma vida frutífera. Isso é possível. Por isso, o cristão frutífero, ele é convidado para viver essa aventura em Deus.
alicerçado totalmente na palavra e guiado pelo poder do Espírito Santo, sendo aperfeiçoado todos os dias, sendo firmado todos os dias, fortificado todos os dias e fundamentado, alicerçado na palavra, alicerçado em Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 15, que tem sido o nosso texto do ano sobre o cristão, ele tem uma vida frutífera, né? Jesus vai nos ensinar que nós precisamos permanecer nele, permanecermos na sua palavra e permanecermos no seu amor. É permanecer nele, isto é, estar fundamentado. Então, corresponda ao convite do Senhor, corresponda ao chamado do Senhor. Você foi convidado, você foi chamado para viver o peso da glória de Deus aqui na terra. Ainda que venhamos desfrutar no futuro, se Ele voltar e nos arrebatar, encontraremos Ele nos ares, e se porventura viermos a falecer, a morte chegar, nós sabemos que é apenas um passaporte para estarmos na glória com o Senhor. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós cremos que o cristão frutífero, ele é convidado, ele é chamado. Ele foi convidado pelo Senhor para cumprir o propósito eterno. O Senhor nos chamou para vivermos, Senhor, como família, em uma grande unidade. O Senhor nos chamou para viver, ó Deus, dentro de um padrão de excelência que é ser semelhante a Jesus. E o Senhor nos chamou também para viver uma vida produtiva, de qualidade, entre muitos irmãos. Ensina-nos a cumprir o propósito eterno. Ensina-nos a ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ensina-nos a ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, correspondendo ao convite, porque fomos convidados, e esse chamado, Senhor Deus, correspondendo na nossa vida como súditos do reino para levar o Evangelho. Assim como João escreve o livro de Apocalipse, falando de pessoas, Senhor Deus, que estarão naquele dia numa batalha juntamente com Jesus contra a besta, de pessoas que são chamadas, escolhidas e fiéis. Nós, como cristãos frutíferos, nós queremos fazer parte, Senhor Deus, dessas características desse tipo de pessoa. Nós queremos ser chamados, nós queremos ser escolhidos e nós queremos continuar sendo fiéis todos os dias. Fica com os nossos irmãos, fica conosco, eu oro no nome de Jesus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente e até o próximo episódio. Eu quero convidar a você, nesse momento, a exercer a sua generosidade através dos dízimos e ofertas. Daqui a pouquinho vai aparecer para você na tela as nossas contas e você pode semear a semente da prosperidade, sabendo que há uma lei espiritual, que quando semeamos, nós colhemos. Ainda que não venhamos barganhar com Deus e fazemos isso de uma forma voluntária, por amor, e entendendo também o princípio da contribuição estabelecida pela palavra de Deus, para que possamos assim fazer. Que Deus abençoe você como dizimista, que Deus abençoe você como ofertante e multiplique a sua sementeira. Eu quero orar com você nesse momento que vai estar contribuindo. Querido Deus e eterno Pai, eu oro nesse momento por essas pessoas que são chamadas pelo Senhor nessa noite a devolverem seus dízimos e semearem as suas ofertas. Consagre-os, ó Deus, proteja-os, livra-os de todo mal. Proteja, Senhor Deus, a sua vida profissional, a sua vida financeira, a sua vida física, bem como estendendo esta bênção também sobre toda a sua família. Nós te louvamos por esta oportunidade de exercer, ó Deus, a nossa mordomia através dessa generosidade. Os abençoe, Pai, os prospere em tudo, Pai. Que eles sejam frutíferos também nesta área e que nesta área eles glorifiquem o teu nome. Eu oro crendo no nome de Jesus. A você, dizimista, seja santificado. A você, ofertante, seja santificado diante do Senhor e que Deus prospere você em tudo, sendo um cristão frutífero. Deus te abençoe. Aonde a morte não chegará, aonde não haverá tristeza, não haverá dor, nem o sol será necessário, porque o brilho do Cordeiro ilumina tudo. Este lugar é o céu. Você vai receber um novo nome, um novo corpo,
novas vestes e as lágrimas dos nossos olhos Ele mesmo prometeu enxugar. Nós vamos nos alegrar e cantar com os anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que venceu. Aleluia! Everybody say, oh, oh, oh. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de, a cada oportunidade, estar edificando a sua vida através da palavra de Deus. Meu desejo é que esta palavra seja implantada no seu espírito, na sua mente, a fim de que você possa frutificar em toda boa obra. Não só dentro do contexto de aprendizado dessa série, mas por toda a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja em nome de Jesus.